Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia e hoje a nossa aula será a respeito da parte de edição de usuário. Portanto, estou aqui já na nossa telinha que nós já vemos desenvolvendo nas aulas anteriores. O meu usuário já está logado. Eu tenho a opção, quando o usuário é administrador, ele tem a opção de cadastrar novos usuários. Então, aparece aqui a opção que a gente fez isso na aula passada. Tem a opção de sair, consigo deslogar, e aí eu tenho um usuário padrão comum, aliás, sem usuário, né? E eu tenho o entrar, que eu tenho como entrar como usuário comum ou um usuário administrador, né? Então, o usuário administrador, ele tem algumas opções. Na verdade, a opção maior que ele tem aqui é de conseguir cadastrar um novo usuário, tá? Porém, agora a gente vai fazer a parte de edição. O usuário comum vai poder editar os seus próprios dados e também o próprio usuário administrador também pode editar seus próprios dados, tá? Para a gente poder começar, então eu vou pegar aqui naquela região de topo, nosso arquivo de topo, para poder inserir uma nova opção aqui, que é o editar, tá? Será os meus dados. Então já tenho aqui, ó, o meu arquivo topo.php, que nós já temos ele, ó, topo.php. Eu vou inserir este código aqui, ó. Então, este código aqui, ó, vou inserir esta linha aqui, ó. Tá? Já deixei ela pronta só para a gente poder digitar. Então, um eco é um href e a gente vai criar um arquivo novo, que é o user_edit.php, e ele vai aparecer o link para meus dados. Então, um novo arquivo que a gente vai estar criando. Então, eu vou salvar aqui, ó, vou dar um Ctrl S aqui, salvei, vou atualizar minha página aqui. Olha lá, meu usuário já está logado, então aparece para ele meus dados, tá? Meus dados, que no momento não vai estar funcionando, porque eu ainda não tenho aqui a opção dos meus arquivos. Vou criar agora o user edit.php, um novo arquivinho aí para nós, que é o nosso penúltimo arquivo do nosso projeto, user edit.php. O início, pessoal, é exatamente igual aos nossos projetos anteriores, tá? Então, se você for pegar lá Ctrl+C, Ctrl+V dos nossos anteriores, daqui, ó, para cima é exatamente igual, que é a inicialização do arquivo HTML, título, pode colocar um título aqui, eu nem coloquei aqui, ó, editar usuário, editar usuário. Faz link com a Google APIs, tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Ele inclui o banco de dados, porque tem que estar a inclusão do banco de dados, os nossos arquivos das funções, porque ele utiliza as funções, e principalmente o arquivo de login, porque vai estar logado os nossos usuários, tá? E aí ele começa com a mesma formatação do nosso arquivo CSS, por isso que ele utiliza a ID do corpo. E vamos lá, o que importa mesmo no nosso projeto. Na aula passada, a gente utilizou a função islogado. Lembram disso? O islogado, deixa eu abrir para vocês, mas o islogado verifica se o usuário estiver logado, tá? Cadê aqui? Ó, ele está aqui no login.php. Não, pera lá. Está aqui, login.php, tá? E aqui, ó, islogado. Se o usuário estiver logado, que é uma funçãozinha que eu criei, né? Então, ele verifica aqui, ó. Se não tiver se o usuário não estiver vazio, ó, o empty é vazio, tá? Se o usuário estiver vazio, ele retorna false. Se não, ele retorna true, tá? Então, o que vai acontecer aqui no edit, né? Se ele não, ó, tá vendo aqui, ó, se não estiver logado, ou seja, se ele retornar aqui um false, né? Mensagem de erro, efetue login para editar editar seus dados, tá? Então, qual que é a opção disso acontecer? Se o usuário eu entrar diretamente neste link aqui. Então, se eu entrar lá na linha de busca, localhost, user_edit.php, né? Então, e eu não estiver logada, isso aqui vai acontecer. Se não, okay, eu estou logada, né? Aí ele verifica aqui. Ele verifica que usuário que ele tá logado, né? O usuário tá logado? Tá. Qual é o usuário dele? Tá, eu tô logado, pode perceber que eu tô logada como Patrícia Ziviani, que lá o meu usuário é o admin3, lembram disso, né? Que é esse usuário que eu criei desde o comecinho com vocês. Ele tá usuário admin3. Então, o que ele faz?
Tá o usuário logado? Tá. Então, faz assim, ó. Abra, né? Inclua, né? User underline edit form.php, outro arquivinho que a gente vai estar criando agora, tá? Então, vai abrir um formuláriozinho para eu poder editar o usuário, que é o usuário Patrícia Ziviani, né? O usuário admin 3. Então, vou abrir este arquivo aqui. Ó, então, novo arquivo nosso, user underline edit underline form.php. Formulário, tá, gente? Só que ele tem uma coisa bem interessante. Quando ele abre, ele já me faz um select. Por quê? Porque eu tenho que puxar algumas informações no meu banco de dados. Que informações? Eu tenho que puxar as informações do usuário que está logado. Tá? Então, que usuário que está logado? Está o usuário admin 3, que tem o nome Patrícia Ziviani, que tem o tipo admin, né? Então, ele tem algumas informações. Eu vou puxar algumas informações dele, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu crio um objeto aqui que chama Q, né? Que é uma variável, né? E eu faço um select. Select, lá no banco de dados eu tenho os campos login, nome, senha, tipo do usuário, né? Da tabela usuário, onde o login seja igual a minha session. Eu tô logada como admin 3. Então, ó, basicamente, isso daqui, ó, no meu banco de dados, é isso aqui, ó. Selecione login, nome, senha, tipo, né, de usuário, onde o login é igual a parte ziv, né, no caso admin 3, essa aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, igual admin 3. Ele vai trazer isso aqui para mim, ó, se eu executar isso aqui no meu banco de dados agora, ó o que ele traz, admin 3, Patrícia, a minha senha e o meu tipo que é o admin. É isso que ele vai retornar aqui para minha aqui, tá? Aí eu passo para um objeto chamado busca, passo para dentro dele o banco. Lembra do nosso banco? O banco é o nosso objeto que faz a conexão com o banco de dados, né? E o banco, eu mando uma query de quê? Quem é que? Eu mando uma query desse select. Então, ele vai lá, executa o banco de dados, fazendo esse select aqui e retorna para ele o quê? O que ele retorna para dentro de busca? Ele retorna isso aqui, ó. Ele retorna essa tabela aqui para o meu banco de dados, tá? Quando ele retorna essa tabela, a gente tem o fetch object, que é para a gente poder conseguir separar também, né, cada registro, ou seja, eu consegui separar o admin, né, que é o login, separar o nome, separar a senha, separar o tipo, né? Então a gente coloca a busca dentro do fetch object e coloquei ela dentro de um reg, eu coloco ela como nome de um registro, tá? Beleza, com o reg aqui, aí eu posso fazer reg de nome, reg de login, reg de tipo, porque agora eu estou utilizando o fetch object. A gente já usa isso aqui já em alguns projetos anteriores. Com isso, eu pego o meu formuláriozinho, que eu criei uma tabelinha bem simples, com usuário, nome, tipo, senha, confirme a senha, vocês vão ver já isso daqui rapidinho. Ele vai trazer para mim o usuário, porque olha só, o que eu trago aqui, ó, usuário, que é o meu login, então ele vai trazer aqui, ó, input, na minha caixinha de texto, e olha o que eu tenho aqui de diferente, ó, traz para mim o registro, o registro do login, olha lá, então eu tô trazendo aqui o reg do login, então dentro dessa caixinha de texto, vai trazer o quê? Admin 3. Na caixinha do nome, traz para mim, ó, reg nome, então o que eu vou trazer? O nome. Na de baixo, ó, tipo, reg tipo. Então, ele vai trazer admin, tá? Só que na da senha eu não coloquei, gente, tá? Por quê? Porque eu não vou fazer ele mostrar senha. Então, eu tenho a opção aqui de trocar a senha. Então, eu coloco aqui, ó, senha, tá? Uma caixinha que eu não coloquei, tá vendo? Para não colocar as opções de senha. E confirme a senha também. A pessoa pode vir aqui, ó, colocar uma senha de no máximo 10 caracteres, né? E ela tem que repetir para ela poder ter certeza. E aí um botãozinho de submit, enviando, tá bom? Beleza. Feito isso, vamos lá como que isso aparece para mim aqui, ó, meus dados. Vamos ver como isso acontece. Ó que bonitinho. Admin 3, nome, Patrícia Ziviani, tipo, admin. E ó, percebam que ele não me mostra a minha senha, porque a senha eu posso editar. E eu também, na verdade, eu posso editar isso aqui. Eu posso editar o usuário, o meu nome, o meu tipo, tá?
e eu posso editar as minhas senhas. Eu vou editar aqui só para vocês verem a minha senha. A minha senha, vocês sabem que a minha senha é admin3. O meu usuário é admin3 e minha senha também é admin3. Eu vou editar minha senha para 1, 2, 3, 4. Confirme a senha. 1, 2, 3, 4. Não, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar... Não, vou fazer certinho. 1, 2, 3, 4. Certinho, tá? Vou clicar aqui em salvar. Legal, ó, usuário alterado com sucesso. E aí, olha que bonitinho isso daqui. Eu coloquei, puxei uma funçãozinha daquelas nossas funçõezinhas lá daquela aula de funções, que eu coloquei um alerta. Por segurança, efetue o login novamente. E aqui eu clico, ó. Eu saio, não volto para o index. Eu tenho que fazer um login novamente. Ó. Vou colocar admin 3. Eu vou colocar a senha antiga, ó. Admin 3. Ó, senha inválida. Não consigo mais, ó. E eu não volto para o usuário. Vou entrar agora, ó, admin 3, senha 1, 2, 3, 4. Entrar, logado com sucesso. Tá vendo? O meu editor já fez a edição. Porém, vocês não viram isso acontecendo. Não, vocês não viram isso acontecendo. Por quê? Porque no meu código, vamos lá. Para onde eu enviei esse submit? Eu enviei esse submit aqui, ó, para useredit.php. Então, vamos voltar no useredit.php. Ó, então, eu preenchi meu formulário e ele voltou para cá, né? Quando o meu usuário já foi preenchido, né, meus campos já foram preenchidos, ele vem aqui, ó, e faz o seguinte. Ele verifica. O campo usuário está preenchido? Tá, então recebe o que tiver dentro do preenchido, senão ele coloca nulo. O campo nome está preenchido? Tá, senão coloca nulo. O campo tipo está preenchido? Senão coloca nulo. A senha 1 está preenchida? Sim, senão coloca nulo. E a senha 2 está preenchida, senão coloca nulo, tá? E aí, ele vai fazer um update. Ele coloca na variável Q, tá? De query, que eu sempre faço isso, né? Eu faço um update. Update na tabela usuário, mudando o login para o que eu digitei de usuário. Se eu mantive, vocês viram que eu não mudei admin 3, eu mantive o admin 3. Então, ele mantém. Mantém, tá lá admin 3? Mantém o admin 3. Eu mudei a senha, o nome? Não mudei. Então, ele mantém o que estava lá. Se eu tivesse mudado o nome de Patrícia Ziviani para, sei lá, qualquer outro nome, ele teria mudado aqui, porque ele vai manter o que tiver aqui, tá? Legal. Tá vendo que aqui, ó, por enquanto, eu só verifiquei a questão do usuário e do nome. A senha eu tenho que fazer algumas verificações. Por quê? Porque eu tenho a senha 1, eu tenho algumas verificações que eu tenho que fazer aqui. Bom, primeiro, se a senha, né, tiver vazia, lembra que eu poderia, por exemplo, mudar, por exemplo, só o campo nome. Vocês viram que os campos ficaram vazios, né? Eles vêm vazios da senha. Se elas estiverem vazias, ó, se a senha 1 estiver vazia, ou se a senha 1 ela estiver nula, isso aqui, ó, is null, né, ou seja, estiver nula, ela vai dar uma mensagem assim, ó, a senha antiga foi mantida, ou seja, eu não mudei a senha, tá? Eu vou fazer essa ação aqui para vocês verem já já. Eu vou fazer agora, só para vocês verem aqui, ó. Eu vou fazer aqui meus dados. Ao invés de eu alterar senha, eu vou alterar aqui, ó, Patrícia Ziviani 2, ó. Tá até um aqui que eu já tinha feito um teste. Ó, Patrícia Ziviani 2. Eu mantive a senha. Vou clicar em salvar. Olha que legal. Senha antiga foi mantida. Usuário alterado com sucesso. Por segurança, efetue login novamente. Eu não mudei o nome do meu usuário, ó, admin 3. 1, 2, 3, 4. Mantém. Logado com sucesso. O que eu mudei? Ó, o meu nome, Patrícia Ziviani 2. Então, esse é o caso que eu alterei, não alterei a senha, eu alterei somente o meu nome. Eu poderia ter alterado também o usuário, tá? Se não, agora vamos pensar que eu mudei a senha, que foi o caso da primeira vez. Se a senha 1, porque eu digitei 2 vezes, lembra? Eu digitei a senha e depois eu digitei ela para confirmar. Se a senha 1 for idêntica, tá vendo que esses 3 iguais aqui, ó, isso aqui significa idêntico. Se a senha 1 for idêntica à senha 2, aí vocês se lembram que a senha, ela não é um caractere simples, ela é uma hash, que a gente faz uma criptografia, depois gera hash. Vocês se lembram da aula que foi só sobre isso, né? Então, o que eu faço? A senha recebe a função gerar hash
de senha 1, porque a senha 1 e a senha 2 são idênticas, então eu só faço da senha 1 mesmo, tá? Então eu mando gerar uma hash daquela senha que a pessoa fez uma senha nova, e agora o que eu faço? Eu concateno, tá vendo esse ponto aqui? Eu concateno aqui em que, tá vendo o update, ó? Concateno em que a senha. Então, o que isso aqui vai, o que esse update vai ter? Ele vai ter update, usuário, set login de usuário, nome, e também vai ter a concatenação de senha, tá? Porque aqui, ó, vai ter a concatenação também de senha. Se não, se, por exemplo, se minha senha não for idêntica, a senha 1 e a senha 2 não forem idênticas, ele vai dar uma mensagem de erro. Senhas não conferem. A senha anterior será mantida. Então, se as senhas não estiverem idênticas, ele não altera e mantém a senha antiga, tá? E aqui, ó, ele faz tudo isso daqui onde, né? Ó, tá vendo que aqui eu tenho uma concatenação, onde o login do usuário é igual ao usuário que está logado, né? No caso, o usuário admin 3. Então, essa query aqui, ó, ela só termina aqui embaixo, ó. Ela começa aqui, ó, login de usuário, nome, ela acrescenta senha se entrar aqui na senha, se a pessoa alterar a senha, onde, tá vendo? Ela faz uma concatenação, onde o login do usuário é igual ao login que está logado, tá? Então, a query termina aqui. Só que aí, ainda ela não foi executada, ela tem que ser executada. Se o banco query de quê? Ou seja, se ele tiver disponível, se tiver true, né? Então ele faz o quê? Ele executa, se isso aqui der certo, né? Que isso aqui é um true, ele faz o quê? Mensagem de sucesso. Usuário alterado com sucesso. E ele dá um logout, ó. Logout, pessoal, é uma funçãozinha que a gente tem lá no login. Lembra do logout? Na aula passada, na aula retrasada, na verdade, ó. A função logout faz o quê? Ela tira o usuário, nome, tipo por segurança, tá? Então ela dá um logout e ela também dá uma mensagem de aviso, ó. Essa aqui é aviso é aquela amarelinha. Por segurança, efetue o. Aí tem um link para user login. Aí aparece um login novamente. Se não é o quê? Isso aqui não aconteceu. Sei lá, o banco está indisponível, ou a query aqui deu algum pau, o banco, sei lá, tem algum problema. Se isso aqui não acontecer, não foi possível alterar os dados. Tá? Teve algum problema no banco, não foi possível alterar os dados. Então, com isso, a gente consegue, ó, agora aqui o restante é exatamente igual aos nossos outros, que ele volta e tal, né? Mas com isso a gente consegue, então, fazer o quê? Alteração dos dados, tá? Do usuário, eu consigo alterar, inclusive, aqui, ó, vou colocar de mim 4, tá? Patrícia Ziviane, vou voltar ao meu nome normal, Patrícia Ziviane, admin, vou manter admin. Isso aqui, na verdade, seria até interessante colocar uma caixinha de um select. Ah, eu tenho até uma atividade para vocês, né? Na verdade, já eu falo sobre isso. Aqui seria um select, porque senão, imagina, eu vou alterar para administrador. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu coloquei para não mexer. Eu tô tentando digitar, eu não consigo mexer, tá? Eu não tô conseguindo mudar isso daqui, tá? Mas eu poderia estar colocando um select. E eu consigo mudar a senha aqui, tá? Vou voltar para admin, vou colocar admin 4 nele, ó. Senha admin 4. Admin 4. E vou clicar em salvar. Ó, usuário alterado com sucesso, por segurança efetue login. Agora eu tenho um usuário chamado admin 4. A senha admin 4. Entrar, logado com sucesso. E o meu nome mudou novamente para Patrícia Ziviane. Bom, eu falei para vocês que eu ia fazer para vocês uma atividade. Qual é a atividade? Vou voltar aqui. Vocês sabem que o nosso usuário não tem somente estes dados aqui. O meu usuário tem... Cadê meu banco de dados? Está aqui. O meu usuário tem vários dados. Quais são os dados? Tirando o código, tá? Ele tem login, senha, tipo, nome, data de nascimento, sexo, e-mail, celular e CPF, tá? Eu quero, como atividade, que o usuário consiga, na alteração de dados, que ele consiga alterar estes dados aqui, qualquer um desses dados, tá? Vocês viram, então, que o usuário já consegue alterar o login, a senha, o tipo, o nome, só que data de nascimento não está lá, nem o sexo, nem o e-mail, nem o celular e nem o CPF. Então, eu quero que vocês construam, essa é a atividade valendo nota para fechar o semestre, construam
naquele formulário de alteração de dados, eu quero que vocês construam aqui essa alteração para estes tipos de dados. Fazendo isso, me enviem na atividade que eu vou estar criando até semana que vem, para estarmos fechando este semestre, ok? Qualquer dúvida, eu vou estar online e aí a gente conversa na nossa aula no Teams. Valeu, galerinha, um grande abraço e até a próxima!